A gente vai criar uma ferramenta agora que ela faz o quantitativo, né, de objetos em um determinado layer e cria também ali a nossa tabela, né, utilizando o objeto table do AutoCAD, beleza? Para isso a gente vai copiar aqui o código de ferramentas que a gente fez na aula passada, né, que mostra a nossa palette. A gente vai desenvolver ele em formato de palette, vai ficar bem legal, tá? Então aqui, ó, a gente vai chamar esse comando de QTL. Então, vou pegar aqui, ó, QTL, né? Public Void. É um exemplo bem simples de quantitativo, tá? Você pode escalonar isso aí para várias coisas. Você pode fazer diversas ferramentas, né, utilizando essa metodologia aqui, tá bom? Então a gente vai precisar criar o nosso formulário, né? O nosso user control. Então a gente vem aqui na nossa pasta de janelas, botão direito, adicionar. Vamos pegar aqui o nosso controle de usuário, né? Ela vai ser uma palette. E aqui eu vou chamar isso aqui de F de formulário, tá? Uma recomendação. Sempre coloque ali as iniciais daquele tipo de classe que você está usando, né? Por exemplo, é um formulário, então eu coloco a letra F, underline, coloco o nome, né? Sempre estabelecer uma metodologia de nomeação para ficar fácil ali no código quando você estiver programando, tá? Então eu vou chamar isso aqui de form quantitativo, né? Quantitativos. Vou dar um adicionar. E aí ele criou para mim aqui, ó, né, o meu user control. Agora a gente vai adicionar um botão. Então vou pegar aqui o button, vou jogar um botão. Todos os componentes aqui do nosso formulário, eles possuem uma propriedade chamada de doc. Se você procurar aí organizando aqui pelo nome, ó, você vai ver que tem uma propriedade aqui chamada de doc. Essa propriedade faz com que você consiga preencher todo o formulário com um determinado componente ou encaixar ele em uma região ali do seu formulário. No caso aqui eu vou jogar ele no top, ó, lá na região superior. Veja que ele foi encaixado lá em cima, tá? A gente vai trocar aqui a fonte, né, do nosso formulário. Eu vou jogar aqui em Arial 12, fica bom. Olha lá, ó. Ficou bem grande, né? Vamos jogar aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você joga o dock, se você redimensionar um formulário, o botão ele é redimensionado também. Beleza? Nesse botão aqui, ó, a gente vai renomear ele aqui no name dele, né? Você pegar aí o name, vamos pegar aqui, ó, chamar ele de BT criar tabela, tá? Que é o botão que vai criar a tabela pra gente. Aí a gente vai trocar também a propriedade text dele aqui, ó. Criar tabela de quantitativos. Quantitativos. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê, ó? Aqui dentro aqui dessa região, eu vou jogar um group box, ó. Pegar um group box, vou jogar um group box. Esse group box, o doc dele vai ser fill, tá? Que é o do meio aqui, ó. Ele vai preencher todo o meu formulário, tá? Por quê? O título dele, aqui em text, ó, vai ser layers, beleza? Ou camada, se você quiser colocar aí. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Dentro dele, eu vou jogar um tree view, que é um sistema de organização em árvore, tá? Então, eu vou jogar aqui um tree view aqui dentro, ó. Esse tree view, ele também vai ser doc. Olha que legal que ficou o nosso formulário. Então eu tenho o título para o meu Treeview. Então o Group Box ele serve para isso, serve para você fazer essas organizações aí no seu formulário, seu aplicativo ficar profissional. Aqui no seu botão, ó, eu vou trocar o tipo dele, ele está aqui, ó, Flat Style, Standard. Eu vou jogar ele para Flat. Olha lá, ó. E eu posso trocar também a cor do fundo dele aqui, ó, em back color, né? Vamos jogar aqui um botãozinho, por exemplo, com a cor, ó, uma corzinha aqui amarela. Olha lá, ó. Criar quantitativos. O que a gente vai fazer aqui dentro? Ó, eu vou preencher com todos os layers do desenho e você vai ter uma opção para você marcar esse layer e de acordo com os layers que você marcar, ele vai gerar a tabela para você com os objetos nesse layer. Beleza? Agora a gente vai nomear então o nosso tree view aqui. Eu vou chamar ele de TV Layers, tá? TV Layers. A gente poder acessar ele via programação, ok?
Aqui em Properties, ó, eu vou vir aqui nessa região superior e vou escolher o meu form quantitativo. Por quê? Porque eu quero pegar o evento aqui em eventos, ó, o evento de load dele, que é a hora que ele está abrindo, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque na hora que ele abre, eu vou usar uma transação, né? Um transaction. A gente precisa importar aqui os namespaces da Autodesk, né? Então vamos pegar aqui Autodesk, AutoCAD, vamos pegar o Application, vamos pegar aqui o Editor Input, vamos pegar o Database e vamos pegar também aqui o nosso Geometry. Então ajustando aqui a nossa transação, vamos pegar lá o nosso Manager, né? Doc Data, começar uma transação aqui com o programa, tá? Aqui que eu vou fazer? Eu vou dar um commit já. E aí, pessoal, eu já vou aqui adotar a prática de colocar um document lock aqui nas nossas transações, tá? Então pegue aí essa mania de fazer o seu lock document para você não ter problema com lock violation, tá? Por se tratar de formulário. Então aqui, ó, começamos a transação. Agora a gente vai precisar receber a tabela de layer, que é o nosso layer table, né? Então vou chamar aqui, ó, tabela, porque eu quero pegar todos os layers que existem no desenho. Então, olha lá, o tabela layers, né? Vamos usar aqui a transação utilizando o getObject lá do nosso manager.docData, né? Layer table. E aí pegamos ela para leitura, né? A gente só vai ler ali os valores dos layers, então a gente não precisa pegar ela para escrita, tá? E como que você pega os layers? Você vai fazer um for each dentro dela, ó. Então ele já completou aqui para mim, mas não é isso não, ó. Você vai fazer assim, ó, for each, ó, for each para cada object ID. Então a variável que vai ser utilizada aqui durante o looping, ela é do tipo Object ID, ó. Object ID, então ID layer, tá? Em quem? Em tabela layers, ó. Tá? Então é assim que você percorre todos os layers que estão aqui dentro da tabela de layers. E como que você recebe? Você recebe isso aí como um layer table record, ó. Então layer é igual a quem? A transcad, né? Porque é um Object ID. ID layer, né? Aí você pega ele aqui, ó, para você ler, né? Que é o for read, né? Pronto, ó. Pegou ele para ler. Beleza? Aqui você vai jogar aqui, né? Pronto. E como que você lista ele lá naquele tree view, né? Que é a nossa árvore ali. Para você listar na árvore é bem de boa. Você vai fazer assim, ó. Só que você vai guardar naquele nozinho que está marcado, você vai guardar o Object ID lá dentro também para você pegar ele depois quando você clicar no botão de criar layer, beleza? Então, como é que você vai fazer isso? Ó, você vai acessar o seu TV Layers. Ele tem aqui a propriedade Nodes, ó. Nodes. Vamos dar um ponto aqui, ó. Vamos dar um add nele, ó. Aí ele fala assim, ó, para você colocar um nó, você precisa passar o texto que vai aparecer naquele nó, tá? Então, veja só, quando você usa o add, ele retorna o nó que foi adicionado, né? Que é a classe TreeNode. Então, aqui do outro lado, ó, você vai escrever assim, ó, TreeNode, ó, TreeNode. Aí eu vou chamar isso aqui de nó adicionado, tá? Que é o resultante da adição do novo nó lá dentro. E aí você vai fazer assim, ó, layer.name, né? A gente vai usar o nome do layer, ó. Beleza? E aí veja que ele vai colocar o nozinho lá dentro e aí ele vai retornar para você o nó adicionado. Vamos ver isso aqui funcionando, só para você entender o que está acontecendo aqui nesse código, tá? O que é o TreeView? Ó, eu vou fazer aqui manual para você entender o TreeView. Então, o TreeView, se eu clicar aqui nesse TreeView, eu vou clicar aqui, ó, editar nós. Quando eu der um adicionar raiz, ó, ele vai adicionando vários nozinhos. E eu posso colocar um filho dentro desse nó. Olha só quando eu der um OK, ó. Olha como que fica. Então, isso aqui é um tree view. Serve para você fazer hierarquias, né?
árvores, tá? E um item importante desse TreeView é o Show Checkbox. Se você olhar aqui, ó, ele tem uma opção para mostrar o checkbox, ó. Checkbox, você vai colocar aqui como True, tá? Para ele mostrar as caixinhas de seleção. Nesse caso aqui, ó, a gente não vai ter nós filhos, a gente só vai ter nós na raiz, né, que serão os nossos layers. Então, nossos layers vão aparecer aqui dessa forma, tá? Para ficar melhor a visualização, você pode trocar aqui as opções ó, de indentação. Vou jogar 32 e o item height eu vou jogar também 32. Então, esse código aqui que a gente tem no load está criando todos esses nós aqui via programação, tá? Esses nós eles vão sair ali com os nomes dos nossos layers, beleza? Eu só vou limpar aqui esses nós que eu adicionei manualmente, tá? Porque a gente tem que deixar isso aqui vazio, porque ele vai ser preenchido via programação, beleza? Então, vou remover todos eles aqui, ó. Removi todos eles. Beleza, feito isso aqui, a gente vai vir aqui no nosso main, ó, e vai trocar aqui o nosso formulário para o form, né? Form quantitativos. A gente vai trocar só a classe aqui, né? E aí, beleza. O nome da nossa tab também, ó. Vou chamar isso aqui de quantitativos, tá? E aí, bora compilar para a gente ver o que acontece quando a gente roda esse código lá dentro do AutoCAD. Eu vou dar um 42 aqui, vou dar um build, ó. Ó, peguei um desenho padrão aqui do AutoCAD só para a gente ver, tá? Civil 3D. Vou carregar aqui a DLL e vou chamar, ó, QTL, ó. QTL, Enter. Ah lá, ó, olha que top, ó. Já apareceu aqui para você todos os layers do desenho, ó. Olha que top que ficou, cara. Aí o que você vai acontecer, ó? Você vai marcar aqui a caixinha e vai dar um criar tabela de quantitativos e vai clicar no desenho. Ele vai gerar para você a tabela de quantitativo de cada layer daquele. Agora a gente vai programar então um botão de criar tabela quantitativos. Vou dar um duplo clique aqui nele, ele vai gerar o evento aqui para a gente, né? Ó, de clique. Para a gente poder criar a tabela, eu preciso que o usuário especifique um ponto na tela, que é onde a tabela vai ser gerada, né? Então, para isso a gente vai utilizar o nosso prompt point result, tá? Então, ponto tabela é igual a quem? Igual ao nosso manager.docEditor, né? Então, vamos pegar lá o nosso docEditor.getPoint, tá? Aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ó, com /n, né? Então, especifique o local de inserção da tabela. A gente vai verificar se o nosso ponto tabela, né, status, ele foi diferente de... Se ele foi diferente de OK, a gente vai dar um return. A gente vai sair fora aqui da nossa void. Beleza? O próximo passo, então, é a gente começar uma transação para criar a tabela e receber os layers ali que foram clicados. Só que olha só um macete que você vai usar aqui nesse caso, ó. Você vai aqui começar a transação, vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar a mesma transação aqui de cima para a gente não perder tempo, ó. Eu vou copiar. A única diferença aqui, ó, a gente vai precisar pegar o nosso model, ó. Então, vou pegar aqui, ó, block table record, né, model é igual a nossa transação, né? Get object, utilizando o nosso manager, lá no nosso docdata, current space, beleza? A gente abre ele para escrita, não esqueça disso. Então vamos fazer aqui, ó. Olha lá. Recebemos o nosso model, ok? Aqui, ó, ele está percorrendo todos os layers da tabela, né, de layers ali, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu preciso pegar os objetos que estão usando esse layer, tá? Para mim fazer isso, eu vou apagar, ó, eu não vou precisar mais da tabela de layers, beleza? A única coisa que eu vou fazer para me saber o layer, eu preciso percorrer os nós que foram marcados ali no meu TreeView. Então, você vai ter um for aqui, ó, você vai fazer um for, tá? Eu vou fazer um for. Esse for ele vai ter um contador i, tá? Que vai começar valendo 0. E esse i ele tem que ser iterado, né? Incrementado até que ele seja menor do que o meu tv layers.node.count, tá? E cada vez que ele executar o for, a gente incrementa um no nosso contador. Isso aqui é a estrutura padrão de for em C#. O que eu vou fazer com esse nó?
Eu vou pegar aqui a string, né, o nome do layer que foi ticado, tá? E como que eu faço isso? Eu uso o TV Layers Nodes, ó. Como ele é um array, lista, né? Eu posso pegar aqui, ó, posição i.name, ó, ou text, na verdade. Eu vou usar aqui a opção de text, ó, tá? Então aqui eu estou recebendo o layer, o nome do layer, tá? E aí o que que eu vou fazer, ó? Se o meu TV Layers.nodes, eu vou checar se ele foi marcado ou não, ó. Então eu posso fazer isso utilizando a propriedade checked, ó. Se ele foi marcado, ou seja, aí sim eu vou executar algum processamento, né? Eu vou selecionar os objetos com esse layer aí, beleza? Com o nome desse layer. Aqui antes do for, eu vou guardar, né, todos os valores que foram marcados, né, em uma lista de string, ó. Então eu abro um list aqui, ó, né? Então você vai abrir um list de string, eu vou chamar aqui de lista layers selecionar, tá? Que são os meus layers que foram ticados. Ele é uma nova lista de string, tá? E aqui, ó, dentro do if checked, quer dizer, o meu layer for marcado, eu vou adicionar lá na minha lista de layers selecionar, eu vou adicionar aqui, ó, o nome layer. Estou guardando ali, filtrando, né, os nós que foram marcados. Depois disso, eu vou começar a criar a minha tabela ali do CAD, que é a table, né? Então, eu vou criar aqui, ó, tabela. Eu vou chamar isso aqui de table, né? É a classe table do CAD. Vamos chamar isso aqui de tabela, é igual a new, né? Ou a new table, uma nova tabela. As tables possuem styles, né? Se você vir aqui no Civil 3D, na aba de Annotate, aqui em Tables, ó, você vai ver que ela tem o style. Para você definir o style da table, você pode utilizar uma propriedade aqui, ó, que é o Table Style, né? No nosso caso aqui, a gente vai pegar o estilo padrão que vem lá do nosso banco de dados, ó. Ele tem o Table Style, tá? Que é o estilo padrão que está sendo usado lá no CAD. Depois disso aí, a gente vai ter que decidir qual que é o número de linhas que essa tabela vai ter. Isso aí é tranquilo. Você pode usar aqui, ó, a propriedade num_rows, tá? Você vai utilizar a sua lista de layers selecionados, né? Ou selecionar, utilizando a propriedade count dele, que é o número de linhas, né? A gente vai criar a tabela ali, onde cada linha é um layer específico com a quantidade de objetos. Então a gente vai ter duas colunas, porque a gente vai, em uma coluna a gente vai colocar o nome do layer e na outra a gente vai colocar a quantidade. Então eu vou utilizar aí o tabela num column, né, para 2. Depois disso aí você pode decidir também, por exemplo, a altura da linha, né, a altura de cada linha utilizando set row radius, ó. Vou jogar aqui um valor de 5, tá? O tabela aqui, ó, você também tem o set column width, que é o tamanho ali da coluna. Vou jogar para 20 também, beleza? Um valor aí bem legal. Você pode mexer depois. Para você decidir aonde a tabela aparece, né, qual que é a posição da tabela, você vai utilizar a propriedade position, passando o nosso ponto tabela que foi clicado lá no início do comando, né, ó, utilizando a propriedade ponto tabela ponto value. Beleza? E agora, para você preencher os valores, você vai fazer um for. A gente vai fazer um for each, né? Para cada string, né? Que é o layer em quem? Em lista layers selecionar. A gente vai criar aqui, ó, para a gente selecionar por layer, a gente vai precisar de um array de typed value. Então, eu vou pegar aqui, ó, typed value, tá? Então, esse typed value eu vou chamar de filtro, vou chamar de tipo layer, né? Que é o quê? Que é um typed value que vai buscar os objetos que estão nesse layer aí. Então, a gente cria um valor tipado aqui, que ele é um novo valor tipado, tá? Ele vai utilizar aqui, ó, aquela questão do DXF code, onde você tem ali o layer name, ó. O layer name ele é representado pelo inteiro de número 8. Então, ao invés de eu passar aqui layer name, eu vou passar assim, ó, 8, vírgula, e no segundo parâmetro eu vou passar o meu layer, ó. Tá? Então, dessa forma aqui, eu estou criando um valor tipado de seleção pelo nome do layer utilizando a variável do meu for each, tá? Então, ele vai percorrer todos os layers que foram marcados, criando os valores tipados. Para isso, você vai precisar de um selection filter. Você poder fazer um filtro de seleção, né? Então, você tem um selection filter, vou chamar isso aqui de filtro cell, né?
Isso aqui é igual a um new selection filter. E aí você vai precisar de um array de typed value. Então a gente cria aqui um array de valores tipados, ó, new typed value, passa aqui, tá? E aí aqui dentro a gente passa o nosso tipo valor, beleza? Vamos dar um ponto e vírgula. E aí, beleza, ó, criamos o nosso filtro, beleza? Agora você vai selecionar. Então você vai pegar um prompt selection result, tá? Então vou chamar isso aqui de cell, tá? Ele é igual ao quê? Ao nosso manager.doceditor get select all, ó. Você vai utilizar um select all. Esse select all você pode usar um filtro nele. E aí você passa o seu filtro, ó. Nesse momento ele vai pegar todos os objetos, né, que estão ali naquele layer. Então eu vou fazer assim, ó. Se a seleção, o status dela foi igual a ok, ou seja, ele realmente selecionou algum objeto ali, a gente vai então preencher a nossa tabela. Isso aqui era legal a gente fazer com um contador, né? Eu vou criar aqui fora só para a gente não precisar editar para for, né? Trocar de for each para for. Eu vou chamar isso aqui de linha atual, quer dizer, é a linha que ele está, né, preenchendo ali. Então, no caso, ele está na linha 0, tá? Se realmente aqui, ó, foi selecionado, a gente vai ter que fazer alguma coisa, tá? Só que aí tem um porém. Eu vou fazer o quê, ó? De qualquer forma, eu vou ter aqui uma opção, ó, que eu vou já colocar na primeira coluna, na coluna zero, na coluna 0, o nome do layer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tabela, .set text string, ou seja, eu vou preencher a linha em coluna. Qual linha que eu vou preencher? Vou preencher a linha atual, vírgula. Qual a coluna? A coluna 0, que representa ali a minha primeira coluna. Eu tenho duas colunas, né? Então, a primeira coluna é o nome do layer e a segunda coluna é a quantidade. No caso, eu estou preenchendo a coluna 0. O que eu vou pôr na coluna 0? Eu vou pôr ali o layer, né? Que é o nome do meu layer, beleza? Para você preencher a segunda coluna, você vai preencher isso depois da seleção, tá? Porque senão, se você não selecionar nada, a coluna vai ficar vazia. Então, antes disso, eu vou criar aqui um integer também, ó, quantidade, né, igual a 0. E aí, o que vai acontecer? Ó? Se a seleção realmente foi feita, né, utilizando ali o filtro, a gente vai fazer o quê? Ó? O quantidade ele é igual ao nosso cell.value.count, tá? E aí, quando você for setar a coluna de número 1 na linha atual, que corresponde à quantidade, você vai usar aqui a variável, ó, de quantidade.toString. Tá? Dessa forma, você não vai ter colunas vazias, né? Se ele não selecionar nada, vai aparecer o 0 lá. Beleza? Então aqui, ó, a única coisa que você vai fazer também é somar um na sua linha atual, tá? Eu só criei essa variável aqui fora para a gente não trocar isso aqui para for each, beleza? Então a linha atual é o nosso contador. Cada vez que ele fazer uma linha, ele incrementa um para que você consiga realmente ali de fato preencher todas as linhas corretamente, tá? Então, dessa forma aqui, ó, ele já está preenchendo os valores, ó. Se a gente pegar aqui, então, ó, o nosso model.append entity, você vai dar o append ali na sua tabela e depois você vai fazer o quê? Ó? Você vai pegar também a transação e vai adicionar ela ali na transação, tá? Então, tabela igual a true, te joga aqui, ó. Vamos testar isso aqui lá no AutoCAD para a gente ver o que está acontecendo, ó. Vamos renomear aqui para 43, vamos dar um compilar solução. Vindo aqui no CAD, então, vamos dar um net load, né? Vamos pegar aqui o nosso treinamento 43, always load. Essa daqui você tem que fechar, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, aquela palette que a gente abriu aquela hora e vou chamar novamente, ó, QTL. Beleza? E aí apareceu aqui pra gente, ó, né? A palette. Agora a gente vai marcar aqui, ó, alguns layers, ó, marcar esses layers aqui, vou dar um criar tabela. Olha lá, especifique o local de inserção da tabela. Vou clicar aqui no desenho, ó, vou clicar aqui em algum lugar, ó. Olha só que top, ó. Olha lá, só a fonte, né, que ficou
bem pequena aí, tá? Mas não tem nenhum objeto aqui, ó, nesses layers, né? Essa questão da formatação da tabela ela é um pouco complicada porque depende do tamanho da tua letra, né? A largura das colunas e vários outros aspectos. Porém, eu vou te mostrar aqui alguns macetes que você pode usar para que você possa tirar uma tabela, então, bem legal ali com um tamanho legal, tudo bem? Então, para isso aí, ó, você vai ter que setar o text height, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, depois do set text string da linha 0, a gente vai fazer um set text height na mesma linha e coluna, ó, na linha atual, na coluna 0, né? Vamos utilizar aqui um tamanho de 20, ó, que é o tamanho, na verdade eu vou usar aqui um tamanho de 15, tá? Que é o tamanho do texto. Só que aí, o meu column width vai dar problema. Por quê? Porque o meu column width está 20, só que dependendo do tamanho da palavra, isso aqui a gente vai ter problema aqui com esse cara aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar um valor maior, vou jogar um valor aqui, por exemplo, de 100, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? Esse set row rate aqui eu vou manter eu vou até diminuir esse valor aqui, ó. Vou jogar um valor aqui de 3, ó, beleza? O que a gente vai precisar fazer? Eu aumentei aqui o column width, né? Então eu vou centralizar agora o texto. Deixa eu só setar aqui o mesmo esquema aqui do set, né? Para também a coluna 1 aqui no meu set text string, né? Da quantidade. Então também vou jogar o tamanho do texto ali para 15. Além disso, você também pode setar o alinhamento, ó. Então set alignment, né? E aí você vai falar, ó, na linha atual, né? Na coluna 0, o alinhamento aí do meu texto, ele tem que ser middle center, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa também para a coluna 1, ó. Beleza? Feito isso aí, a gente vai compilar e você vai ver que a tabela, ela vai ser criada ali de uma maneira, né, mais legível do que está. Então a gente vai dar um net load, ó, 45, always load. Aí quando a gente rodar, vou apagar essas tabelas aqui, ó, vou dar um QTL de novo, ó. Abriu a janela. Quando você marcar aqui os itens, ó, por exemplo, vou marcar aqui alguns itens aqui embaixo, mais alguns itens, né? Vamos então dar um criar tabela quantitativos. Vamos clicar aqui no desenho. Olha só que legal, ó, já criou a tabela aí de uma outra maneira, né? Ó, vamos abrir aqui mais, ó. Olha só. Ele deu esse probleminha aqui porque a primeira linha é o título, né? Então a gente poderia pular uma linha lá e escrever a partir da linha 1, tá? Eu vou rodar aqui de novo, eu vou marcar mais alguns itens aqui só para a gente ver se de fato, né, tem alguma coisa. Olha lá. Então aqui não tem nada, né? Vamos marcar um pouco mais aqui para baixo. Talvez tenha algum layer aí que tem objetos, ó. Ah lá, ó. Então o layer, ó, EG ali, ó, tem objetos, olha lá, 107 objetos, 20 objetos aqui nesse layer. Ok? Então, o comando funcionando aí bem legal. Dá para você corrigir isso aqui apenas incrementando lá um item, né? E setando aqui a posição 0 como text de quantitativo. Você pode fazer isso aqui também, né? Olha lá, quantitativos. Por layer. Beleza?